Aqui na bancada comigo, a Prof. Betinha, que na primeira oportunidade aqui contou sua história, né? Todos os alunos lembraram da Prof. Betinha, contou a sua trajetória e hoje ela veio com um desafio que é o nosso desafio, para ela é o dia a dia, que é ajudar a gente nas finanças agora, no final do ano. Prof. Betinha, posso te chamar assim também, né? Bom dia! Bom dia, Aline, com certeza, a Prof. Betinha é a marca, né? Digamos, dessa história, né? Com tantas pessoas que a gente tem o privilégio de conviver profissionalmente e também em tantos outros meios. Com certeza, é uma grande alegria estar aí contigo hoje de manhã para a gente conversar sobre alguns temas que talvez preocupam ou que, ao mesmo tempo, são gratificantes para quem construiu uma caminhada, porque, afinal, finanças é sempre um desafio, né, Aline? É sempre um desafio. Eu brinquei depois da tua participação aqui, Prof, que foi uma prof unânime, né? Porque todo mundo, até os alunos que faziam tempo que não te achavam, te acharam aqui nessa entrevista e todo mundo fala, nossa, a Prof Betinha foi minha prof. Eu falei, sim, ela foi prof de quase todo mundo e estava todo mundo com saudade, que coisa boa, né? A gente recebeu muito carinho aí dos teus alunos lá naquela oportunidade. E aí a Prof Betinha hoje atuando enquanto educadora, assessora pedagógica, falando sobre educação financeira, atua junto ao Sicredi, né, Prof? Além do podcast, além de tantas outras coisas. Isso, eu atuo junto ao Sicredi como assessora pedagógica de 4 cooperativas. A Sicredi Serrana, onde eu atuo com 29 escolas, 56 escolas com a cooperativa Sicredi Ouro Branco. Também atuo na região da produção, né, onde a gente pega o município de Chapecó, que só Chapecó tem 42 escolas, né, mais rede privada e pública, né, e Lajeado, nossa Sicredi Integração, onde a gente atua nas escolas parceiras privadas, públicas e também em Minas Gerais, né, então a gente tem o privilégio de poder falar, né, e trazer como que será que a gente lida com a vida financeira ou ainda como é que a gente trabalha isso com crianças e jovens e também professores, pais e famílias. Na verdade, é um conjunto todo, né? Quando a gente fala na economia financeira ou na vida cotidiana, ela impacta diretamente, né? A partir das nossas decisões. E é uma imensa alegria, Aline, a gente ver o brilho no olho das pessoas. Como assim? Aquele óbvio também sempre precisa ser comentado, dito e revivido, né, Aline? E vai ficar mais gostoso para essas crianças e adolescentes na vida adulta, porque estão tendo esse embasamento agora, né? Muitos de nós, eu tenho certeza que muitas das mulheres, a quem eu chamava a atenção agora há pouco, que empreendem, que lá em algum momento pensaram que poderiam empreender e estão empreendendo, algumas estão dentro do CLT empreendendo e administrando tudo isso, a gente não aprendeu, né? Eu falo, a gente está fazendo e aprendendo durante o movimento. Então, para já trazer isso nas escolas e pensar que no futuro nós vamos ter mais clareza sobre isso, certamente vai ser uma geração que vai encontrar seus desafios, mas já com embasamento, já com conhecimento que a gente não teve, né? A minha geração não aprendeu nada sobre isso nas escolas. Que pecado. E na verdade, isso gera uma dor, né? Uma certa dor, né? Porque, na verdade, isso era um assunto ainda muito só dos adultos. Exato. Ou até das pessoas, dos pais, né? As mulheres pouco participavam, muitas vezes, né? Da questão da vida financeira. E as crianças, às vezes, não sabiam em que momento estava havendo algum desafio. Sempre havia aquela preocupação de guardar e pensar como vamos desenhar esse futuro ou como vamos enfrentar essas demandas. E aí é uma mudança de mindset, uma mudança de cultura que a gente vai trazendo para a criançada também, para que a gente possa, em pequenas ações cotidianas, fazer a diferença lá no longo prazo. Porque eu andei lendo algumas coisas nos últimos dias e aí uma coisa me chamou a atenção e ela é muito verdadeira. A gente vive o hoje. A ação hoje, ela vai reverberar em alguma colheita lá no futuro. Então, quanto mais essa criançada souber sobre, né, e os professores, e a gente vai estendendo para as famílias, a gente vai conseguir abranger essa mudança, né, Aline, que você disseste, né? Porque eu também não tive lá muita educação financeira de casa, mas eu tinha uma regra, na minha família tinha uma regra, não gaste mais do que você ganha. Então, isso ainda é uma dificuldade hoje nesse mundo agora digital, né? Desse dinheiro que não é mais físico, e isso ainda aumenta o nosso desafio, né?
Sim, porque antes, pelo menos, a gente estava vendo ali, né? Uhum. Tava na carteira, tava na gaveta, agora não tá mais. Começo lhe perguntando, armadilhas de Natal. Porque todo mundo aqui que nos acompanha recebeu um trocadinho a mais nesse dezembro. Seja pelo 13º, seja por outro movimento. E o que entra acaba, às vezes, saindo nas armadilhas de Natal. Porque a gente se permite comprar algo pra gente, presentear alguém, pensar num receber a família de forma diferente. Eu vejo que esse ano tem grandes movimentos, né, para que as pessoas entendam que dezembro não é o fim de tudo, muito pelo contrário, né? É só mais um mês. Mas a gente sabe que tem as armadilhas, a começar pelos presentes. Como é que eu faço para passar por esse dezembro sem gastar todo o trocadinho a mais que caiu na conta esse mês? Essa é uma pergunta muito bacana da Essa gente é de fazer. milhões, né? Essa é de milhões, né? E as decisões também são importantes. O que a gente poderia trazer nesse movimento, né? Sim, há muitas tentações, né? Primeiramente porque a gente, quando quer presentear alguém, a gente muitas vezes traz aquela questão da reciprocidade. Aquilo que eu gostaria de receber, eu vou estar comprando, adquirindo para o outro. Então, vale um ponto bem importante. O que realmente eu quero presentear? Será que eu quero estar presente ou eu quero dar presentes? Então, nesse universo, elencar quem são as pessoas que eu quero presentear, o que eu gostaria, qual é o orçamento, porque a grande armadilha é não colocar no orçamento. A gente vai pela emoção, nessa tentação a gente vai olhando também os preços, os valores. Eu posso fazer em X parcelas, mas essas parcelas, e eis uma grande armadilha, ela já precisa estar projetada lá a longo prazo, no decorrer do ano. E uma das grandes armadilhas é essa, agir pela emoção. Às vezes a gente pergunta para a criança, o que você quer receber no Natal? E essa é uma grande armadilha, porque se você deu essa abertura, então ela vai geralmente pedir algo que talvez esteja fora do alcance. Então, essa é uma questão que precisa refletir, porque a gente não tem muita essa coragem de dizer não, né? E de decepcionar alguém. Mas a questão é, realmente, elencar as pessoas que para você são importantes, se vai ser uma vivência, se vai ser uma compra mais consciente ou não. Porque muitas vezes a gente compra até pra gente ali, né? Alguma coisa que a gente gosta, e depois se arrepende. Então, essa questão, o arrependimento não vai trazer o recurso financeiro de volta. E essa é uma grande armadilha que a gente enfrenta nesse período, né? Então, ter mais clareza, né, nesse impulso, não pensar no orçamento, não pensar na quantidade de parcelas e o parcelamento está tudo certo. Nós compramos muitas coisas no nosso cotidiano parcelados, mas ela precisa estar lá no seu controle, na sua planilha. Então, tenha definido o valor que você deseja gastar nesse momento, porque ele é maravilhoso. Natal é maravilhoso e presentear e receber presentes ou receber pessoas também é importante. E planejar com antecedência. Nós agora estamos a poucos dias do Natal, né, Aline? E a gente pode, inclusive, fazer um rolê, vamos dizer assim, pelas lojas aqui da nossa cidade, ou do local onde nós estamos, e primeiramente dar uma olhada. Quais são os produtos que estão sendo ofertados, fazer essa comparação de preços, e às vezes, por falta de tempo, né? E às vezes o tempo também é uma grande armadilha, né? Reserve um tempo de qualidade para esse movimento. E aí sim, as coisas podem estar mais tranquilas. Então, quem está nos ouvindo agora, a parte do pressuposto, eu vou gastar R$1.000 em presente, eu vou investir R$1.000 em presente. Bom, dentro desses R$1.000, quantos presentes, para quem é, e vou ter que calcular para ficar dentro daquilo que eu chamo de orçamento para os presentes de Natal. E uma das características bem interessantes, quando a gente tem isso muito bem claro, Aline, é que você pode aproveitar ótimas oportunidades no sentido de já tenho bem claro o que eu desejo dentro do orçamento e pedir descontos. E muitas vezes há descontos, né? E às vezes a pessoa não está tão atenta por 10, 15, 20, né? Parece pouco, mas Parece o montante pouco. faz diferença. Faz diferença. E esse é o grande sucesso de fazer compras com consciência e ter um Natal mais tranquilo. Não só o Natal, o ano que segue, porque a gente vai tendo demandas também, né? Então, essa é uma característica fundamental. Quando a gente não coloca no orçamento, a gente vai depois se assustar. Poxa, mas foi tanto. Então, esse é realmente o segredo. E pesquisar. Pesquisar os preços, comparar e aproveitar essas oportunidades, né, de pesquisa. Já temos pessoas também, Aline, né, que gostam das compras virtuais, né? E aí também a gente tem que ver, será que esse produto vai chegar dentro do prazo ainda, se eu
né? Eu ainda não me programei. Então, a ideia é, começa hoje, escutando aqui, quem eu quero presentear, quanto. E esses R$ 1.000, eles vão ficar nesse orçamento, para que a gente realmente se condicione e presenteie com muita alegria. É o que eu me proponho a investir nisso. Essa regra vale para ceia, vale também vale para as férias de verão, porque passou Natal, passou Ano Novo, as crianças estarão de férias. Muitas pessoas que nos acompanham agora já passarão a festa da virada do ano na praia, outras irão para a praia no início do ano. E aí a praia tem disso, né? Por mais que a gente se organize, sempre tem algo sendo ofertado para o adulto, para a criança. E aí, bom, cuidei do Natal, cuidei dos presentes de Natal, ficou dentro do meu orçamento, mas aí veio a praia. Vale a mesma regra? Vale a mesma regra. Aline, vou trazer meu caso, né? Por exemplo, na minha família a gente já se organiza com bastante antecedência. O espaço onde a gente vai passar a praia já foi agendado lá em julho. Então, uma das coisas, um dos grandes ganhos é o planejamento. É o planejamento e a organização. E a regra é a mesma. A gente tem um X orçamento e vai colocando o que vamos fazer. Inclusive, agora, pensar até em cardápios. Ou, se você vai para um espaço, digamos assim, para a praia, você quer ir para um parque aquático, já vê quanto que é esse orçamento. E aí a organização fica muito tranquila. E aquelas surpresas também que a gente às vezes tem, né? Vai sempre ter aquela criança ou aquela experiência diferente que a gente quer fazer, quer ir num boliche, lá num espaço, fazer uma vivência diferente. Então, o importante é ver o que você realmente deseja, o que é importante para você e qual é o recurso que eu vou usar para que ao longo do ano a gente mantenha essa tranquilidade. Então, orçamento, o que eu desejo, né? Então, na verdade, isso são pequenos sonhos, né? Qual é o meu sonho que eu desejo agora, né? Quando que eu quero realizar? Talvez eu vou na praia em fevereiro. Vai ser um pouco mais difícil porque as aulas vão começar um pouco mais cedo, né? Mas, digamos, eu posso fazer um outro movimento ao longo do ano, né? Quanto eu vou gastar, né? E como a gente vai se organizar nesse processo. Então, a regra parece muito simples, e ela é simples, mas é importante conversar com a família para que todos estejam, né, conscientes de que esse é o nosso plano e, claro, sempre ter um extra para alguma coisa extra. Então, isso também é projetado, né? Então, esse é um dos grandes ganhos que a gente tem nesse período agora. É sair de férias pensando, essas refeições eu farei em casa, né? No lugar onde eu vou estar, estas eu farei fora, este será uma tarde nós vamos passar em determinado lugar, não deixar para verificar tudo isso na hora. E isso é uma coisa importante também, não se privar de nada. Essa é uma das grandes características, né? Então, esse orçamento, digamos, vou pegar também um exemplo, eu vou ficar fora 10 dias. Então, quais serão as refeições desses 10 dias? Então, já vou orçando e vou colocar 2 dias vai ser um delivery, ok? Então, mais ou menos pensar e projetar isso. Isso dá uma segurança e uma tranquilidade e também a gente vai fazendo movimentos diferentes. A gente quer fazer uma trilha, digamos assim. Então eu vou colocar isso lá e não deixar também para o último dia, que às vezes é também uma experiência sem muito gasto, mas aí eu vou depender de alguém lá de cima, né? Exato. Da previsão de tempo que falaste há pouco também, né? Então, a questão é, sim, organizar, projetar, também ouvir quais são os anseios. E aí é um sucesso, eu diria que é um sucesso. E a gente não corre naquela armadilha, Aline, o famoso efeito manada. Porque os amigos estão fazendo tal coisa. Eu vou lá nas redes sociais e vejo os amigos estão lá fazendo tal movimento em tal restaurante ou tal experiência. E você deseja tomar uma decisão de última hora. Tudo certo se tiver recurso para isso. Mas muitas vezes a gente tem esse desejo e acaba agindo por impulso. E aí pode todo esse planejamento sofrer alguma alteração. Né? Então, isso talvez possa trazer um desconforto. E o que a gente quer nesse final de ano é que a gente celebre, a gente vá para a praia e a gente curta ou vá para uma outra experiência também e se presentear. Se presentear também com esses momentos que são únicos e são incríveis, porque Natal de 2024 é o Natal de 2024. Se algo eu desejaria, ouvir algo de diferente, eu posso projetar para o ano que vem.
Essa é a nossa capacidade de projetar. E eu acho que essa é uma grande dificuldade que a gente tem. A gente quer tudo muito para ontem, né? Então, agora eu tô vendo esse movimento aqui, algo que está sendo influenciado nas redes sociais. É um restaurante que abriu, tá todo mundo indo, tá todo mundo fazendo, eu também quero. E eu quero para agora, e de repente não tá no meu orçamento, mas eu quero para agora. E daí, Prof. Betinha, a gente fala sobre tudo, né? Sim. A gente quer a gente quer emagrecer agora, a gente quer revolucionar a nossa casa, toda a faxina que a gente não fez o ano inteiro, a gente quer fazer agora. Não vai dar. Não vai dar, não vai dar. E aí, novamente, aquela coisa, que escolhas eu estou fazendo no meu cotidiano, né? Então, aquela velha história, né? A dieta começa toda segunda-feira e a gente acaba sabotando. A questão da atividade física, a gente sabe que ela é essencial, ela traz um conforto e um bem-estar. E aí, cabe mais uma vez, né? O que você está fazendo hoje? Não queira... digamos, colher resultados amanhã se você não começou hoje. E essa questão é uma questão assim que ainda faz com que a gente não pare e pense. Então, a lógica é agora, nesse momento que você está nos acompanhando, o quanto você está fazendo pela sua saúde, o quanto você está naquela alimentação saudável. Só por hoje é a mesma coisa. Eu vou comprar só hoje tal coisa. Só que esse hoje ele vai sendo hoje, amanhã, daqui a pouco de novo. E aí a gente sabe que o nosso cérebro, ele nos sabota. Porque ele quer hoje, a gente vive num mundo muito imediatista. E também essa questão de estar pertencendo a um grupo faz também com que a gente, às vezes, tome essas decisões que elas não têm, digamos assim, uma racionalidade. E essa é a grande oportunidade que a gente tem nesse ano. Olha no retrovisor. Como é que foi esse ano, né? O que você trouxe para si que lhe deu bem-estar neste momento? Estás com uma reserva de segurança? Estás colocando, e o tempo, né? A gente fala tanto do tempo, o quanto você está colocando neste seu horário do cotidiano, por exemplo, uma atividade física. Normalmente eu faço cedo, 6 horas, 6 e pouco da manhã, estou lá na academia fazendo a minha atividade física. Mas as pessoas dizem assim, eu não tenho tempo, mas como é que a gente otimiza esse tempo? E aí vai mais um grande alerta. Qual é o tempo que você dedica a olhar o que você deseja fazer no final de semana, mas principalmente para o teu orçamento? Porque se a gente vai recebendo e vai ganhando e vai gastando, talvez seja oportunidade que eu não vejo, e eu precise parar e rever realmente quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, para poder trazer essas experiências que são gratificantes. E muitos hoje em dia, a gente percebe o quanto viajar está sendo uma oportunidade também nesse ano tão desafiador, seja para a praia, para um outro espaço. É preciso olhar para esse sonho que a gente deixa lá. Uns chamam de sonho, outros talvez chamam de um objetivo. Aqui também a gente vai para as nossas empresas, né? O que eu desejo, às vezes a força do empreender é grande, mas às vezes esse olhar, né? Poxa, mas eu podia ter feito diferente. Então o convite é, o que você que está nos escutando hoje pode fazer de diferente no seu cotidiano, né, Aline? Eu acho que essa aí é um grande desafio que a gente deixa para quem está nos acompanhando, porque queremos muitas coisas, mas temos que fazer escolhas cotidianas. Aliás, são 35 mil decisões que a gente toma por dia. E aí isso gera um impacto, né, Aline, muito grande. Muito. Às vezes a gente pensa, né, eu tô cansada agora, eu tô cansada. E aí a gente vai para um outro lugar também. Durante a tua fala eu fiquei imaginando, ontem eu passava por uma livraria e procurando um livro específico, e aí eu vi uma prateleira inteira destinada a finanças, mas muitos títulos falando sobre finanças dentro de casa, casais, para casais. E aí aquilo me chamou a atenção, porque eu nunca tinha startado, nunca tinha olhado para aquilo. E aí passei os olhos nos livros, né, nas suas explicações, para entender do que eles estavam falando, porque teríamos a nossa entrevista de hoje. E me pareceu que os casais não falam sobre finanças, porque tem muitos títulos tentando ajudar nesse sentido. E aí muitos diziam que boa parte das discussões, dos ruídos de comunicação dentro do contexto familiar, passam pelas finanças. Ou seja, tem alguém gastando, só gastando e não está sabendo quanto que está entrando. Tem alguém também que deveria, então, estar atentando para isso e não fala sobre o assunto. E quando os dois percebem, já foi literalmente a vaca para o brejo, já não há mais nem brejo. Pelo que eu entendi,
É uma dificuldade mesmo ou eu me impressionei com aquela prateleira ontem? Não, é uma dificuldade e está também comprovado que existe toda essa, vamos chamar assim, de infidelidade financeira. Porque numa questão familiar de casais, o que seria o interessante ou ideal? Saber quanto que é o orçamento que a gente tem para contar. E há várias decisões que os casais tomam. Alguns juntam os seus valores e traçam metas e objetivos bem específicos. Então, cada um vai tendo essas corresponsabilidades. Ao mesmo tempo, existem casais que cada um cuida das suas finanças, mas cada um cuida das suas responsabilidades dessas finanças. Então, essas são as minhas atribuições, as coisas que eu vou dar conta, que eu vou pagar, enfim, eu vou investir. E a outra pessoa também vai fazendo essa questão. E tem coisas coletivas. E quando a gente vai nessa sabotagem de, muitas vezes, não trazer o quanto que é o gasto real, gera desconforto. E aí a gente sabe que fica um ambiente desagradável e, às vezes, né, depois a gente acaba se perdendo e se pergunta novamente, mas onde será que a gente não parou? Como que as contas chegaram assim no final do mês? E aí a gente vai, se tem filhos, vai ter que às vezes dizer não para alguma coisa e a gente se perde nesse universo sem ter o diálogo. Então a palavra diálogo, quando a gente fala em finanças entre casais, é algo que constrói uma vida mais próspera. É uma jornada de seguir num caminho aonde a gente quer chegar. E quando isso não acontece, vem essas surpresas que às vezes eu pensava que o meu parceiro, minha parceira tinha uma reserva de tranquilidade, uma reserva de emergência. Mas a gente nunca conversou sobre isso. E aí surge uma situação, imprevisto, das mais diversas formas. E a gente teve um ano, né, Aline, de muitos imprevistos, aí a realidade aparece, né? Então, para evitar esses ruídos, comunicação. E tá tudo certo se eu fiz lá um procedimento, nós mulheres gostamos, né, também de nos cuidar e tal, e eu posso comunicar, olha, esse procedimento foi X, ou reservei o valor X para esse procedimento porque é importante para mim. Assim também como a outra pessoa pode dizer, não, eu adquiri tal coisa porque eu acho que é importante para mim. E aí também se limitar a não fazer algo que é para si. Existe o coletivo que é para si. E aí a gente consegue ter uma vida financeira de casais muito tranquila. Entendi. É falar sobre o que é importante para mim, o que é importante para os dois, não negligenciar, né? Exato. E nem o valor, né? Não, se as contas são compartilhadas, eu não posso negligenciar o valor de um procedimento, de uma roupa, de algo que faz sentido na minha jornada. Exato. Prof. Betinho, eu quero aproveitar a sua vinda aqui para falar para as mulheres que empreendem. E aí a gente fala aqui para as mulheres que empreendem dos mais diversos segmentos. Eu tenho certeza absoluta que a nossa audiência tem aquela mulher que ainda é CLT, ou que vai seguir sendo, mas junto ela tem ali um CNPJ MEI, ela faz algo extra para aumentar sua renda, ou ela é consultora de algum produto, de algo que ela possa vender para aumentar a sua renda. Ou ela realmente agora só tem o seu CNPJ, resolveu mudar de carreira. Nós temos, assim, um mercado extremamente aquecido nesse sentido, né? Eu circulo em muitos eventos, medio alguns eventos, apresento, ou facilitadora de rodadas de negócio. Eu fico espantada e impressionada com o número de mulheres que realmente mudaram o conceito ali do que tem como rendimento e estão trabalhando com o seu CNPJ. Mas estão trabalhando com o seu CNPJ sem ter vivido essa experiência. De repente, estiveram 10, 15 anos como funcionárias de uma organização, mas não lá lidando com as finanças. Então, não aprenderam a fazer isso. Então, nós somos muito boas em fazer determinada coisa, em vender determinada coisa, mas aí as finanças. E aí tudo entra, tudo sai, e a pessoa jurídica com pessoa física e acaba dando uma bagunça. E uma das coisas que eu ouvi muito nesse final de ano é trabalhamos como nunca, mas ganhamos a mesma coisa. E aí fico com essa dúvida, ganhamos a mesma coisa ou gastamos mais ou bagunçamos os nossos dinheiros, os nossos rendimentos? Como é que foi? Essa é uma questão bem importante e nós temos muitas mulheres empreendedoras. Nós somos mulheres empreendedoras, né? Então, uma das regras mais importantes é quando você está empreendedora, né, e você ainda tem um CLT, como você trouxe esse exemplo, essa é uma renda que vai entrando mensalmente. Ela te dá uma segurança, digamos, de certa forma.
À medida que você empreende, o que a gente percebe em muitos cenários é que esse extra que vem desse empreender, que às vezes ainda é informal, antes da gente constituir uma MEI, né, um CNPJ, enfim, ele acaba não sendo anotado, ele acaba não sendo computado. E aí a gente vai nessa bagunça como você trouxe. Quando a gente começa a empreender, o que seria o ideal? Nesse caso, nesse exemplo, separar o que é a pessoa física, se eu ainda estou no CLT, e a pessoa jurídica. Vou abrir na minha MEI, eu sei que eu tenho um teto desta MEI, mas eu tenho também despesas nessa MEI. Então, o que às vezes não fica bem claro? Quanto que são as minhas entradas e as minhas saídas, e o quanto eu preciso nesse meu negócio de investimento. Então, talvez eu precise de produtos para levar, né? Eu tenho combustível, muitas vezes, para me deslocar até o local onde vou prestar uma assessoria, ou eu vou ter que adquirir os produtos que eu sou revendedora, digamos assim. Então, eu tenho que ter um controle, olha, mulheres, muito rigoroso. Eu diria na ponta do lápis, porque a gente precisa desse controle, não fazer cálculos mentais. Os cálculos mentais nos sabotam e a gente perde a memória daquilo que foi construído. Então, a ideia, comecei meu negócio, nesse meu caso, eu faço assim, eu tenho todo o controle de quanto eu ganhei cada ano, quantos foram as minhas despesas. Para ser bem detalhista, Aline, até no meu carro tem uma planilha de abastecimentos e de quilômetros rodados quando eu estou a serviço de trabalho. Isso me dá também uma radiografia que nem tudo que entra é lucro, né? Então, isto é uma base que eu preciso para desenvolver o meu trabalho, então eu preciso talvez investir em marketing, em propaganda, e às vezes a gente não computa isso. Então, mulheres empreendedoras, a dica de ouro é: cuidem de seu negócio, porque a gente sabe fazer bons negócios. Nós somos muito protagonistas nas ações que a gente faz e nesse universo não deixem de fazer o essencial, que é olhar para o seu orçamento e enxergar possibilidades. E essa virada de chave para ser mulheres empreendedoras, elas são desafiadoras, porque a gente passa a ter que gerir a nossa ação, a nossa entrega do nosso produto, né, ou do nosso serviço, ao mesmo tempo olhar nas finanças para ver se posso dar esse passo. Então, às vezes, o arriscar, a ousadia, ela faz parte. Porque senão a gente está naquela frase que você trouxe, né? A gente trabalha, trabalha, trabalha e não vê o resultado. Então, às vezes, a entrega precisa ser mais assertiva para que esse resultado seja, de fato, aquele que eu estou esperando. Então, se eu vou estender o meu comércio, ou a minha assessoria, ou o meu produto, além, eu preciso também ter a garantia, porque se eu tenho um funcionário que trabalha comigo, ele também tem os seus direitos trabalhistas. Então, é um universo que nós mulheres ainda estamos descobrindo, e eu acho muito bacana, Aline, que as mulheres estão buscando. Elas estão buscando conversar com mulheres também, para ver como que estão os negócios, essas rodas de conversa, esses encontros de trocas, de histórias de vida, de superação também, para que a gente possa realmente conduzir o seu negócio com tranquilidade, assertividade e seguir crescendo, né? E ter dinheiro no bolso também, né? Exato. A gente ainda tem um pouco de receio de falar de que não, a gente está fazendo todo esse movimento porque a gente quer ter dinheiro no bolso, porque a gente quer comprar coisas em algum momento, porque a gente quer investir em algumas coisas. E aí nós poderíamos até, né, antes de fechar, ainda citar o quão nós mulheres temos ainda dificuldade de cobrar pelo serviço prestado, né? O quão nós nos justificamos, o quão nós cobramos menos, e tá tudo bem. Historicamente a gente já entendeu, a gente está há menos tempo nesse mercado, nós ainda estamos aprendendo, mas que 2025 seja uma virada de posicionamento, né, para essa cobrança, porque senão nós não vamos conseguir nos posicionar no mercado que é competitivo e nós vamos ficar sempre nisso, que também, prof, é uma das coisas que eu ouço muito nesses eventos, a dificuldade de cobrar. E aí eu trabalho muito mais para receber menos, aquilo que entra não dá conta das minhas despesas, e aí parece que não está dando certo. A bem da verdade estaria dando certo se houvesse um bom posicionamento. A questão da precificação dos nossos produtos, ela ainda é algo distante, digamos, como você trouxe, Aline. Então, na verdade, é colocar na planilha quanto tempo você leva para fazer essa entrega. Qual o recurso que você precisa? E sim, nós mulheres temos um know-how de experiências e que a gente precisa saber precificar. Talvez no momento que você precifica o seu tempo de trabalho, a sua entrega, o seu produto, a pessoa se assusta. Nossa, mas é tudo isso?
às vezes a gente precisa, sim, também dizer o que envolve toda essa minha entrega, né? Então, às vezes, recusar um determinado serviço porque a pessoa talvez não queira pagar aquilo que a gente construiu, porque é uma construção, é um aprendizado, a gente estuda para fazer essa melhor entrega e a gente talvez precise dizer, talvez não é o momento que a gente pode ter essa questão. Ou dizer assim, quem sabe a gente vai fazer esse movimento um pouco mais adiante. Mas sim, nós precisamos nos valorizar e precificar e não ter medo. Porque esse é um dos grandes desafios também. A gente, às vezes, tem medo de precificar. E quando a mulher entende, vai buscando conhecimento, ela vai saber. Eu não posso fazer um preço que seja tão acessível se eu não estou recebendo pelo meu trabalho, pela minha entrega. E isso tudo é uma questão da gente ver também o que o mercado está pedindo, né? Então, às vezes, a gente pode fazer uma entrega inicial por um custo um pouco mais agradável, digamos assim, e ir construindo a sua narrativa e a sua marca. Eu acho que isso é o essencial também. Qual é a sua marca? O que essa marca representa? Qual é o propósito que está por detrás? E quando a pessoa que nos chama, né, Aline, entende o nosso propósito, Sim, fica mais fácil, né? Detalhar, por exemplo, no orçamento, tudo que está envolvendo, porque às vezes o cliente ele não tem a percepção que tu tem que te deslocar, que tu tens horas de serviço, não só aquele que tu está prestando dentro da empresa dele, né? Vamos pensar, a Prof. Betinha vai ficar, de repente, me ajudando dentro da minha empresa por 1 hora, mas para que isso aconteça, nós tivemos horas destinadas do teu planejamento para isso, né? O cliente ele pode não ter essa percepção. E aí a gente vai para a comunicação, preciso comunicar. Com certeza. E esse é um movimento, assim, quando você vai oferecer o seu produto, seja claro, cria um plano de ação. Qual é que é essa entrega? Quando a gente faz vamos chamá-lo de memorial descritivo da tua ação, a pessoa diz, nossa, mas é tudo isso, não é esse momento somente, né? Então, Aline, comunicar qual é o nosso produto, precificar, também pensar o quanto que eu preciso me planejar para cada ação. E entender se eu vou prestar um serviço de assessoria, que empresa é essa que está me chamando? Então, estar ao encontro dessa necessidade. Isso faz com que a gente possa realmente ser este empreendedor, essa empreendedora e as tantas mulheres que comunicam, usam os meios de comunicação, usam as redes sociais, que hoje são ferramentas muito potentes, e a gente vai trazendo essa qualidade de entrega sem medo de precificar, né, Aline? Onde a gente te acha lá na rede social? Olha, na rede social, meu Insta, Beth Beuren, né? Facebook, Elizabeth Beuren também. E sempre podem também estar acompanhando a gente no podcast, aprendendo sobre dinheiro com a Prof. Betinha, no Spotify, que já está num alcance maravilhoso. E tem vários podcasts, e 2025 seguiremos com podcasts e daremos uma ênfase muito grande para as mulheres, né? Em alguns momentos já apareceram, mas uma das ideias é realmente trazer o quanto que a gente pode fazer de diferença. Até a próxima. Obrigada, Aline. Até mais, a gente que agradece. Prof. Betinha conosco hoje.